Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Felipe e hoje vamos dar seguimento aqui na segunda parte do vídeo sobre o setup de ambiente do desenvolvedor. Esse segundo vídeo, ele foi feito, na verdade, para corrigir um problema que a gente teve no primeiro vídeo, onde eu tinha feito à tarde, no período da tarde, um ambiente para a gente poder subir o WSL2 dentro do Windows, para a gente poder instalar o Docker e começar a trabalhar no ambiente Linux, né, dentro do Windows. À tarde eu tinha provisionado um ambiente e à noite, quando eu derrubei esse ambiente e fui fazer a live, eu criei uma VM do mesmo tamanho, mas com uma configuração diferente, o que impedia o Hyper-V, o virtualizador, de atuar e fazer com que o ambiente Linux, o WSL2, pudesse ser instalado na máquina. Eu vou mostrar para vocês aqui aonde eu errei, por que que aconteceu isso, tá? E a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre isso e vamos terminar de fazer o nosso ambiente, tá bom? Então, ó, o que que eu tinha feito de errado, tá? Essa tela daqui é a tela que a gente usa para... É a tela quando você vai criar uma máquina virtual dentro do Azure, tudo bem? O que que ela tem aqui foi o que eu errei, tá? E até um abraço para o Ebert, que o Ebert me ajudou também nesse troubleshooting aqui. Esse item daqui, ó, foi um item que eu marquei errado, na verdade. Então, se você olhar aqui, ó, esse cara, esse Trusted Launch aqui, ó, ele é para máquinas que são diferentes da V5, tá? V5 é um tamanho de máquina, tá? Tem vários tamanhos de máquina, cada tamanho tem o seu valor, tem a sua capacidade de processamento, processador, memória, IOPS, tá? E eu tinha deixado com essa configuração padrão aqui, a Trusted Launch, tá? E o certo seria para o cenário que eu quero, eu usar o Standard. Então, eu errei nisso, tá? Quando a gente vem aqui, ó, a gente para o mouse aqui em cima, ele até mostra para a gente aqui uma documentação, que é essa documentação que está aqui, ó, tá? E aqui ele fala realmente, ó, que para essa configuração a gente vai ter ele fala que nested virtualization é como se fosse uma virtualização alinhada. Enfim, eu confesso que eu nem sei como usufruir desse fruto aqui, tá? Mas ele fala que isso para as versões do V5 superiores, tá? Então, se a gente deixar assim, a gente não vai conseguir. Então, é isso. Para quem quiser conhecer mais um pouquinho aqui, ó, o tamanho das máquinas também, ó. E cada máquina, aqui são as mais usadas no Azure, mas tem ó, as DV5, que são as que possivelmente podem usar a virtualização com Trusted, com aquele item lá marcado, Trusted Launch. Aqui tem as V4, as B, ó, é outra série de computadores, tá? E, L, D, E, tá bom? Ó, DV2, ó, tá bom? As L's, ó, tem um alto throughput, ó, baixa latência, tá vendo? Então são máquinas um pouco mais parrudas, ó. Esse vCPU aqui são CPUs virtuais, tá? Então aqui ó, tem 16 CPUs, entendeu? Então são processadores, são máquinas um pouco mais caras. Beleza. Visto isso, eu já deixei a máquina aqui criada para a gente não perder um tempinho subindo o ambiente, tá? Vocês podem ver aqui, ó, o IP da máquina 20.226.6993 é o mesmo IP que a gente vai usar no nosso mobile external aqui, ó. Então, eu já estou conectado aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó, essa máquina que eu estou conectado, tudo bem? E já deixei meu terminal configurado, eu estou dentro do Windows Terminal, tá? E a partir daqui agora a gente vai seguir nossa implementação do WSL2. Lembrando que eu tive que habilitar dois features do Windows para a gente poder instalar o WSL2 e você também vai ter que fazer isso na sua casa, tá? Lembrando que na sua casa você precisa habilitar a virtualização na BIOS do seu computador, tá? E você precisa habilitar essas duas features, essas duas funções do Windows. Vou mostrar ela para vocês aqui, ó.
Você vem aqui painel de controle, né? Adicionar ou remover programas. Aqui, ó, nessa opção que tem um símbolozinho, mas tá no Windows Features On or Off, que é para ligar ou desligar coisas do Windows. Ó, as únicas duas coisas diferentes que eu marquei foram essas daqui, ó. Esse carinha daqui e esse carinha daqui. Então, esses dois itens aqui vocês vão precisar deixar desmarcados aí. Quando você marca ele dá um OK, ele pede para você dar um boot na máquina. Eu já deixei marcado aqui para a gente ganhar tempo. Tudo bem? Então, beleza. Qual vai ser o primeiro comando que a gente vai estar executando aqui? Então, a primeira coisa, a gente vai definir que a nossa versão do WSL vai ser a versão 2. Tá bom? Porque também tem a versão 1. Beleza? Só que a gente vai usar a versão 2 porque ela é melhor. Usa menos recurso, não sobe uma máquina virtual inteira, uma mini VM. É um pouco melhor, tudo bem? Beleza. O próximo passo que a gente vai fazer, nós vamos atualizar o WSL, o que vai comportar a virtualização e a distribuição do Ubuntu, tá bom? Então a gente vai fazer o WSL update. Ó, ele está atualizando. Eu vou dar um zoom aqui para ficar um pouquinho maior. Então ele está instalando atualizando, né? O WSL tá WSL. Então Windows Subsystem for Linux. Tudo bem? Então, ó, beleza. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar a lista das distribuições disponíveis para a gente poder usar no nosso WSL, tá? Então aqui, ó, hoje a gente tem todas essas disponíveis. Qual que a gente vai usar? A gente vai usar o Ubuntu 2204. Então a gente vai fazer isso aqui, ó, WSL install -d, que é a mesma coisa de você botar distribution, se eu não me engano, mas eu vou usar o -d, tá? E a gente vai botar a distro. Como é que a gente consegue copiar e colar aqui no terminal, né? Não tem Ctrl+C, Ctrl+V. Você seleciona o botão esquerdo, botão direito em cima do texto, aí já está no teu Ctrl+C. Você vai ter que dar um Ctrl+V agora. Como é que você faz isso? Você vai apertar o botão direito de novo. Ele copia, beleza? Então, ó, agora ele vai começar a instalar o Ubuntu. Vamos lá que ele vai fazer agora rapidinho pra gente. Deixa eu tirar essa barrinha daqui, ó. E a gente fica com a tela inteira aqui. E vocês estão vendo eu acessando uma máquina virtual, tá? Isso porque depois dessa etapa de hoje, eu vou começar a usar a minha máquina. Eu espero que todos vocês tenham feito tudo o que eu fiz, tá? Instalado tudo, rodado as coisas. E agora com o WSL que é a cerejinha do bolo para a gente poder rodar nossos containers, ensaiar nossos ambientes. Tudo bem? Legal, ó. Ele está instalando, está falando que isso pode demorar um tempinho, mas agora ele vai fazer com sucesso. E aí, quando ele fizer com sucesso, eu vou mostrar algumas coisas para vocês aqui. A gente vai fazer algumas atualizações, algumas coisas aqui para a gente, inclusive, testar o nosso Docker funcionando, tá bom? Então vamos lá. Enquanto isso, me diz depois aqui embaixo no texto se vocês conseguiram fazer. Ó, primeira coisa que ele falou para a gente aqui, ele conseguiu criar nosso ambiente, tá? Instalou certinho, legal. Herbert, mais uma vez, obrigado. A gente vai precisar criar um nome de usuário, tá? E esse usuário, o nome do usuário e a senha a gente não pode esquecer, porque eles vão ser o super usuário, tá bom? Eles vão ser o usuário root, o usuário que vai ter a permissão de fazer tudo no ambiente, tá bom? Então, por favor, não esqueçam esse usuário e senha. Eu vou colocar o meu usuário, eu vou colocar o meu o username padrão e vou colocar
a minha senha padrão. Deixa ele liberar o cursor ali para mim. Agora ele pediu a senha. Quando você for digitar a senha, não vai aparecer asterisco, não vai aparecer nada, mas ele está colocando o caractere ali, tá bom? Então vamos lá, ó. Enter, ele vai pedir de novo. Beleza, instalação feita com sucesso. Ele vai liberar agora o cursor para mim. Ele está terminando de fazer alguns processamentos, configurações, permissionamentos. E ele vai liberar o cursor para mim em breve. E aí eu vou mostrar algumas outras coisas para você. Assim que a gente termina de instalar o processo que a gente já fez aqui, e ele já vai liberar, o próprio Windows, tá? Lembra que a gente instalou pelo Windows, né? Apesar de a gente estar no terminal, aqui a gente está no PowerShell ainda. Ó, já liberou o cursor para mim e já estou no Linux. Se eu não me engano, se a gente der um name-a, legal, ó, ele vai falar qual é a versão do kernel que a gente está usando, data, hora, tem algumas informações legais aqui, ó, o nome da máquina, tá bom? Tá, o que que a gente... o que eu ia falar, olha aqui, ó, ele aqui, eu vou derrubar o terminal aqui, tá? E vou abrir um terminal novo. Beleza. Repara que aqui, ó, agora ele colocou, ó, já aparece para gente o Ubuntu aqui. Então, como vocês podem acessar o Ubuntu? Ou vocês, tem várias formas, tá? Vocês podem vir aqui, ele também coloca esse ícone aqui, ó, de você acessar o Ubuntu nesse terminal, tá bom? Que nada mais ele fez do que carregar uma instância do Windows Terminal dentro do Linux, tá bom? Beleza? Você pode vir aqui também, clicar aqui, ó. Eu gosto do Windows Terminal principalmente por isso, tá? E agora a gente vai trabalhar aqui. Eu vou maximizar aqui e vou dar uma aumentada na fonte aqui para vocês poderem enxergar melhor. Beleza. Então, primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente precisa atualizar o nosso ambiente. E para atualizar o ambiente, a gente precisa ter permissão de root. Como é que a gente faz para acessar o nosso ambiente sendo o usuário root? A gente vai digitar sudo su, que é de superusuário. Aí ele vai falar, ó, me dá a senha do Felipe Mentel, que é o usuário. Já dei a senha. Repara que já mudou aqui, ó, daqui para cá, que aqui agora o usuário que está o root não é mais o Felipe Mentel, é sempre o usuário arroba o nome da máquina, tá? Beleza. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu tenho que atualizar a minha máquina, tá? O Ubuntu, o gestor de pacote dele é o apt, tá? Então a gente vai usar o apt para fazer isso. Então a gente vai fazer assim, ó, apt-get update. O que esse comando vai fazer? E eu posso até colocar um espaço "-y" aqui para ele não me perguntar para eu ter que botar o yes, tá? Ele vai atualizar todas as referências, ele não vai atualizar a máquina em si. O que ele vai fazer? Ele vai ver quais são os pacotes que ele tem instalado na máquina e ele vai, na internet, pegar se tem algum pacote novo. E ele vai trazer apenas a referência daquele pacote. Ele não instala. Quando que ele... Felipe, mas como que ele instala? Quando eu faço, depois do update, eu faço o upgrade. E eu até vou botar um "-y" aqui para ele não me perguntar mais nada. Agora sim, ele está pegando todas aquelas referências que ele baixou e está indo na internet pegando as versões completas e vai começar a instalar tudo na máquina. Está fazendo extração, instalação, tudo. Então ele vai demorar um pouquinho porque a máquina é nova, tá? A gente está criando algumas coisas, mas já já ele libera o terminal para gente. E me diz aí, você conseguiu chegar até aqui? Tá com alguma dificuldade? Coloca aqui no chat pra gente.
Se tiver alguma dúvida, eu vou ter o prazer de ajudar vocês para a gente poder caminhar junto nessa jornada de aprendizado e estudo. Tudo bem? Ó, já está setando algumas coisas. Beleza. Acho que já já ele vai liberar o terminal para mim. Beleza. Então, estou com o meu ambiente agora atualizado. Então, esse processo de fazer o apt-get, update e upgrade é legal vocês fazerem com alguma frequência. Tudo bem? Legal. Então, o objetivo da gente colocar o WSL aqui foi a gente instalar o Docker e rodar o Docker na nossa máquina. Então, como é que a gente vai fazer isso? Muito importante, rodar esses comandos já com o usuário root. Tudo bem? Então, vamos lá, né? Então, vou fazer aqui, ó, apt-get install docker.io. Tá bom? Então, a gente vai instalar o Docker a partir daqui, ó. Ele está pedindo para só eu dar um yes aqui. E ele está falando que ele vai fazer algumas coisinhas aqui na máquina e tudo. Eu não vou passar por isso aqui não, porque também acredito que vocês não vão também dar muita importância para isso, é mais parte de configuração ali, tá? Se alguém quiser bater um papo sobre isso, eu gosto bastante. Por favor, me procura. Mas só para a gente rodar, a gente está em início de estudo. Vamos lá, a gente está fazendo setup no nosso ambiente. Então, apt-get install docker.io. Beleza, instalou. O que a gente vai instalar agora? Uma coisa que a gente também precisa e a gente vai instalar via apt, que é o Docker Compose. O Docker Compose ele é utilizado quando você tem um arquivo, normalmente, né, obrigatoriamente a exceção YAML, YAML, que ele tem vários serviços. E cada serviço a gente pode entender como uma imagem, um container. Vamos supor que você queira subir o teu Sonar, o teu banco de dados, o teu RabbitMQ, tudo isso num arquivo só. Então você fala assim, ó, Docker Compose Up, aponta para o arquivo e ele sobe tudo que está lá, entendeu? Senão você vai ter que dar Docker Container Run em cada serviço, tá bom? Então a gente vai instalar isso também. A gente vai estudar isso lá na frente. Então vamos lá, apt get install docker compose. Beleza. Então já está baixando tudo, vai instalar. E quando ele terminar, beleza. O que a gente vai ter que fazer agora, pessoal? A gente vai ter que configurar algumas coisas no nosso ambiente para ele poder funcionar com o Docker, tá bom? Uma coisa que a gente vai ter que fazer, a gente vai ter que fazer eu vou falar o que a gente vai fazer. A gente vai fazer um append de um usuário em um grupo, para a gente poder dar permissão a esse usuário a executar o Docker. Qual usuário? O nosso usuário. Então a gente vai fazer assim, ó, user mod, tá? Que é uma modificação de usuário, tá bom? Menos ag, ou seja, eu vou dar um menos, isso aqui poderia ser menos a menos g, tá? O menos a é de append e o g é de grupo. Então eu vou dar um append num grupo do Docker para o usuário Felipe Mentel. Simples assim. Enter, foi. Qual é a segunda coisa que a gente vai ter que configurar aqui? São o IP tables, tá? Eu não vou entrar muito nisso, mas a gente precisa fazer essa configuração para a gente poder startar o serviço do Docker, tá bom? Porque senão a gente não vai conseguir acessar o serviço do Docker e ele nem vai conseguir expor o serviço dele, tá bom? Então vamos lá, ó. Update alternatives menos config IP tables. Beleza. O que ele está falando aqui para a gente? Ó? Ele está selecionado, ele está falando assim, ó, tem duas opções de IP tables para você poder escolher, né? São essas duas aqui, ó, NFT e Legacy. A gente vai ter que digitar o número dessa opção. Então aqui, ó, o número é 1, né? Então vamos lá. Número 1,
Enter. Beleza. Acabou. É isso que precisa. Qual é o cuidado que a gente tem que ter agora? O Docker, ele é um serviço que fica na máquina. Então ele precisa estar rodando para você poder usar, tá? Como que a gente vai fazer com que o Docker rode para a gente poder usar o Docker, tá? E vou explicar por que que eu vou fazer isso. Eu vou abrir um outro terminal aqui, vou deixar esse aqui, tá? Vou abrir um outro terminal do Ubuntu aqui, ó. E eu vou digitar o seguinte, ó, Docker. Você vê que ele vai me dar todos os comandos aqui, ele já entende o Docker, que já está instalado. E eu vou fazer assim, ó, Docker container run. Dizem que se você estiver estudando, tem uma lenda sobre isso. Se você estiver estudando qualquer tecnologia e você não fizer o Hello World, você vai estar amaldiçoado ali. Então vamos fazer o nosso Hello World aqui, né? Vamos lá. Hello World, tá? Então aqui seria o comando para a gente poder rodar um container, tá? Isso daqui, pessoal, é só o setup. Eu só vou testar aqui com vocês para ver como é que tá. Depois a gente vai entender o que é um container, por que o run. A gente vai entender isso. Por enquanto, repete. Vamos seguir aqui. Ó, ele está falando que ele não encontrou a imagem. Ele baixou. Ó, isso foi até uma pegadinha comigo aqui. Porque o Docker ele já está rodando por trás. Porque se ele não estivesse rodando, ele não ia conseguir executar isso aqui. O que, que eu faço numa forma normal de trabalho aqui? Eu pego um terminal e só para fechar aqui, ó, eu digitei esse comando, ele não achou a imagem e ele baixou a imagem. Então ele fez aqui, ó, latest pooling, ele baixou essa imagem, ele deu o pull complete, ele colocou esse hash aqui para a imagem, para o processo, deu um download com sucesso aqui, ó, e ele executou o container. O container faz simplesmente isso, escreve isso daqui e sai, tá? Num ambiente normal, se eu desligar a máquina aqui e ligar de novo, não vou fazer isso agora, e rodar só esse comando aqui, ele não vai executar, porque o Docker não vai estar rodando. Então eu recomendo vocês sempre trabalhar com dois terminais. Um terminal, você vai digitar isso aqui, ó, com o superusuário, com o root, você vai digitar isso aqui, ó, docker d, tá? Que é o daemon do Docker, é o serviço dele. E aí ele vai startar, só que aqui ele está falando aqui, ó, ele não achou, mas porque já está rodando, ó. Já está up aqui, ó. E aí ele está falando que ele não está conseguindo levantar porque na verdade já está rodando. Mas se não, ele ia aparecer uma lista zona de coisa aqui e ia meio que travar o teu cursor, tá? Mas beleza, a gente subiu agora a máquina, tudo bem. Vamos dar foco aqui, ó. Então beleza, conseguimos rodar, o ambiente está funcionando. O que que a gente vai fazer? Vamos fazer um teste aqui agora. Vamos subir um container, um sonar. Ah, outra coisa aqui. Recomendo vocês fortemente, é uma necessidade, na verdade, de vocês criarem uma conta de vocês em hub.docker.com. Então, por favor, eu preciso que vocês criem uma conta aqui, tá bom? Porque a gente vai baixar a imagem daqui e a gente também vai subir a imagem para cá, para a gente poder distribuir nossas aplicações, tudo bem? Beleza. Então, o que que eu vou fazer um teste rápido aqui, só para a gente fechar aqui com chave de ouro. Eu vou rodar um container do Sonar. Tá vendo aqui, ó? Vou dar um docker container run -rm, porque eu quero que essa imagem, assim que ela parar de ser executada, assim que esse container parar de ser executado, ele morra. O "-p", que vou fazer um port binding, ou seja, eu vou associar uma porta interna do processo, que é a porta 9000, que é o que está aqui na direita, com uma porta na minha máquina, que é a 9044. Não fica assustado, a gente vai estudar isso, tá bom? Vou dar um Enter aqui, e aqui ainda tem o nome do sonar, dois pontos, o que a gente chama de tag, que seria a versão daquela aplicação. Ó. Ele está baixando a aplicação, e ele, em determinado momento, vai começar. Ah, tá. Eu olhei aqui para baixo, tinha mais coisa. Ó. Ele está baixando aqui, ó. Isso aqui são as layers, tá?
as camadas da imagem, a gente vai estudar isso também, tá bom? Então vamos lá, ó. E ele deu um erro aqui na hora de rodar alguma coisa. Ele está falando que o IPT, blá, blá. Vamos tentar subir um outro. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos lá. Vou tentar aqui de novo. Ver se ele consegue rodar pra gente. Ó, deixa eu fazer aqui, ó. Docker container run. Container ls-a. Ó, esse cara, o Hello World tá aqui, que é a nossa lista de container, e o outro não tá. Esse cara daqui, ele não tá conseguindo subir. Vamos testar um outro que eu coloquei aqui, que é o do RabbitMQ, que é uma aplicação que todo mundo também tem muita curiosidade de estudar, de conhecer, que é a parte de mensageria. Depois eu volto para tentar resolver esse probleminha aqui, ó. Ele não tá deixando subir. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer assim, ó. WSL menos, ó. Se eu digitar só WSL, ele já entra. Só que eu não quero trabalhar com WSL aqui, mas é uma opção, tá? Eu vou fazer um WSL menos menos help. Ó, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um WSL menos menos ou menos T. Deixa eu ver se eu consigo fazer um shutdown e eu vou subir ele de novo. Tem uma opção aqui ó, shutdown. WSL menos menos shutdown. Ele vai derrubar, ou deveria derrubar tudo aqui. Vamos derrubar esses caras e vamos inicializar eles. Tá subindo aqui. Beleza? Vamos ver aqui agora. Docker D. Ele tá falando que eu preciso de privilégio de root. Docker D. Opa. Bem, pessoal, como vocês viram ali, deu um probleminha. E aí eu fui recorrer à minha documentação aqui. O que era? O Docker D, deixa eu digitar aqui, ó. Quando eu vim aqui, ó, Docker D, ele não está inicializando. E aí eu tive que inicializar de uma outra forma, botando assim, ó, systemctl start docker. Pronto, se a gente fizer isso, o Docker já vai estar rodando. Tudo bem? Beleza. Então vamos fazer o nosso teste aqui. Vamos subir o nosso RabbitMQ. Eu preparei essa linha daqui e depois quem quiser eu posso mandar ela para vocês aqui no chat, tá bom? Do vídeo. Então, ó, docker run -rm. Eu não vou falar tudo aqui, senão vai perder a graça quando a gente subir. Esse aqui foi um mix lá da própria documentação do Docker Hub com alguma coisinha que eu coloquei. Então, ó, vou dar um enter aqui. Ele possivelmente vai ver que essa imagem não existe, que essa imagem daqui, dois pontos e a tag. Lembra que é como se fosse a versão. Então, ó, ele já fez um monte de coisa aqui. E possivelmente, ó, agora ele soltou. Ó, ele completou já. Como é que a gente vai acessar? Se vocês olharem aqui, ó, na linha que eu coloquei lá para poder subir, eu tenho um comando que eu coloco um parâmetro que eu coloco -p.
O menos P, ele sempre, do lado esquerdo, vai ser sempre a porta na sua máquina. E do lado direito é a porta que o container dispõe. É como se fosse você tem que bater. O teu número pode ser um número aleatório, desde que a porta não esteja sendo usada por outro processo. E a porta do container, tá? Tem que casar. Então eu poderia botar ali porta 1, 2, 3, 4, 5 com a porta 15672, que é a porta que o serviço roda, tá bom? E aí como é que a gente acessa aqui, ó? Eu vou vir aqui no meu navegador, vou digitar aqui, ó, localhost, 15672. Se ele não me matar de vergonha, ele vai entrar. Beleza, ó, o serviço já está no ar. Qual é o usuário e senha que a gente usou? Isso está lá na nossa linha, ó. Aqui, ó, user e deploy. Tá? Então vou botar aqui, ó, user e deploy. Beleza. Entrei aqui no meu RabbitMQ. Aqui estão meus channels, minha exchange, minhas filas. Então, o serviço está no ar, tá? Vocês podem reparar aqui, ó, que ele inclusive ele travou o meu terminal, né? Eu poderia digitar um parâmetro ali para ele soltar o terminal para mim, mas eu não fiz isso. Eu vou dar um Ctrl C aqui e ele vai finalizar a aplicação aqui para mim, tanto que não vai funcionar mais, tá? Ó, já saiu do ar. Então vamos fazer o teste lá com o nosso sonar também. Vamos lá. Aqui, ó. Então vou rodar o sonar. Olha que ele habilita para mim, eu coloquei a porta 9044. Tá bom? Então, ó, tá rodando. Eu vou botar aqui, ó, porta 9044. Ele ainda não terminou de subir aqui, tá? Então por isso ele não, ó, ainda está criando algumas coisas aqui, criando tabela, algumas coisas. Apesar de eu não estar usando o Sonar com um banco de dados, que existe essa possibilidade, ele sobe um banco de dados ali dentro do container para ele poder usar algumas coisas, tá? Ele poder gravar algumas coisas. Então, ó, o Sonar está sendo startado aqui, ó. Olha que legal. Você que nunca usou o Sonar, você tem a possibilidade de rodar o Sonar num container de graça. Olha que legal. Existem outras formas também de rodar, tá? Você pode baixar o arquivo lá do Sonar e rodar na sua máquina também, tá? Só lembrando que para fins de estudo, para fins comerciais, o Sonar e algumas outras coisas são pagas, tudo bem? Então, vamos ver aqui, ó. Ainda está registrando regras. Deixa eu dar um enter aqui, ver se ele lê. E vocês estão vendo que ele travou o meu terminal aqui, né? Então vamos ver aqui, ó, no browser se ele já liberou alguma coisa. Deixa eu dar um enterzinho aqui em cima. Ó, ainda tá subindo coisa lá, ó. Então vamos esperar aqui um pouquinho. Esse vai ser o nosso segundo e último teste, tá bom? Então lembra lá que para subir o Docker tem que dar o systemctl start docker, tá bom? O Dockerd não funciona. Engraçado que na minha máquina, eu tenho que falar isso, né? Mas na minha máquina aqui, eu vou mostrar para vocês, para não ser uma mentira, que aqui eu só uso assim, ó. Então eu abro um terminal aqui, ó. Essa aqui é a minha máquina, tá? Lá atrás eu faço aqui, ó, dockerd. Opa, tem que ser com sudo su. Beleza? Ó, dockerd. Só falta. Ah, ó, legal. Mudou alguma coisa que não tá startando assim. Eu atualizei a máquina hoje. Legal. Quebrei a cara, mas é bom. Ó, vamos lá. Legal, subiu. O que que a gente vai fazer aqui, ó? Admin. Essa é a senha padrão, tá? A gente vai dar um enter aqui, ó. Ele vai pedir logo pra gente trocar a senha.
Então, vou botar aqui, ó, admin, que é a senha antiga, admin 1, admin 1. Dá um update aqui e já vai liberar para eu poder trabalhar com o Sonara. Como é que eu vou, o código tá onde, né? Vou botar aqui, ó, vou configurar de forma manual, botar um canal deploy, setup aqui, ó, branch main, ó, onde é que tá o projeto aqui, vou gerar uma chave, continuar, se for um projeto no .NET, eu posso ser .NET Framework ou .NET Core, aí ele pede para a gente instalar isso aqui, ó, na máquina, uma vez só, e depois a gente sempre vai rodar essas três linhas de comando aqui para poder inspecionar o nosso código. Não vou fazer isso agora, vou deixar vocês um pouquinho curiosos e em breve a gente vai falar um pouquinho sobre o Sonar aqui. Tudo bem? Bem, pessoal, mais uma vez aqui a gente teve uns percalçozinhos, mas vida de estudante é assim, né? A gente atualiza alguma coisinha, para de funcionar outra, a gente só tem que conhecer e saber ser maleável ali para poder se adaptar nisso. Tudo bem? Vocês vão ver que ao longo dos nossos estudos algumas coisas vão quebrar, a gente vai ficar com alguns bugs, vai terminar a live com bug, e a gente vai ficar com aquilo na cabeça. É a vida do desenvolvedor, gente, tá? A vida de arquiteto, desenvolvedor, profissional de tecnologia, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo aí. Vai ter muita coisa legal ainda pra gente poder estudar. Um abraço, tchau, tchau, pessoal. Ah, curta o vídeo, dê like aqui, isso ajuda bastante a gente. Tudo bem? Muito obrigado, tchau, tchau. E olha só, pessoal, fui fazer um teste aqui na minha máquina, já tinha finalizado aqui só uns créditos finais. Olha só, eu fiz um teste aqui, ó, dei um Docker Container, tô na minha máquina aqui, tá? Eu vou até fechar aqui atrás, para vocês verem que eu tô na minha máquina aqui, ó. Tudo bem? Então, o que que eu fiz aqui, ó? Eu executei um Docker Container Run Hello World e ele falou que não podia conectar com o Docker Daemon, que é o Docker D que a gente está rodando aqui, ó. E lembra que eu tinha tentado rodar o Docker D e o Docker D não tinha funcionado? Eu dei um sudo su, pediu a senha, eu coloquei, aí eu digitei aqui, ó, Docker D, e aí ele startou. Ou seja, por implicância, né? Mas é isso. E aí ele fica aqui, ó, com o terminal travado e tá rodando o serviço da Docker aqui. Mas é isso. Então a gente tem duas forminhas, systemctl, start Docker ou Docker. Tudo bem? Tchau, tchau. Curte o vídeo, dê joinha. Até a próxima.